Pedra da Ressurreição. A Pedra da Ressurreição foi uma das lendárias relíquias da morte. Em O Conto dos Três Irmãos, foi a segunda relíquia criada, supostamente pela própria morte. Foi concedido a Cadmus Peverell depois que ele solicitou, como recompensa, algo com o poder de trazer de volta os entes queridos da morte. Segundo a lenda, quem o reunisse com as outras duas relíquias, a varinha das varinhas e a capa da invisibilidade, se tornaria o mestre da morte. Foi uma das duas relíquias conhecidas por terem sido transmitidas com sucesso de geração em geração desde a época de Cadmus. Em 1943, passou para a posse de Tom Ridley, que o roubou sem saber enquanto ainda estava escondido no anel de Servolo Gaun, que ele transformou em um Horcrux. O anel foi destruído em 1996 por Albus Dumbledore, mas a pedra foi colocada no primeiro pomo de ouro de Harry Potter até passar para a posse de Harry Potter, que a usou com grande sucesso na Segunda Guerra Bruxa. Dizia-se que a Pedra da Ressurreição era o único objeto que traria de volta os espíritos dos entes queridos falecidos do titular, ativando-se quando a pedra era girada 3 vezes na mão do usuário. Essas sombras convocadas eram fisicamente mais sólidas do que um fantasma, mas menos do que um corpo vivo, embora sua natureza exata não fosse clara. Harry Potter os descreveu como quase transparentes, e eles produziram um efeito semelhante ao do patrono que protegia contra os dementadores. Eles permaneciam visíveis apenas enquanto a pedra fosse segurada e somente a pessoa que estava segurando a pedra poderia vê-los. Dizia-se que essas sombras não gostavam de ser tiradas de seu lugar de direito na vida após a morte, pois não pertenciam mais ao mundo dos vivos, embora os entes queridos de Harry Potter não reclamassem quando ele os convocou. Grindelwald erroneamente acreditou que a pedra poderia ser usada para criar um exército de Inferi. Segundo a lenda, quem o reunisse com as outras duas relíquias, a varinha das varinhas e a capa da invisibilidade, se tornaria o mestre da morte. Embora isso geralmente significasse que o portador teria alguma forma de imortalidade, esse não era o caso. Harry Potter possuía todas as 3 relíquias, mas nunca se tornou o mestre da morte como na Conquista da Morte. Significava que ser mestre da morte era aceitar a própria mortalidade. Origens míticas da pedra. De acordo com a lenda contada por Beedle, o bardo em O Conto dos Três Irmãos, Cadmus Peverell, e seus 2 irmãos estavam viajando por uma estrada longa e sinuosa ao crepúsculo quando chegaram a um rio muito profundo e rápido para atravessar. Quando os irmãos conjuraram uma ponte para cruzar o rio, a morte apareceu diante deles. Irritada por terem encontrado uma maneira de atravessar o rio sem morrer, a morte fingiu oferecer a cada irmão um presente, esperando que o presente os levasse à queda. Como Cadmus era arrogante, ele queria humilhar ainda mais a morte, o que o levou a pedir a Pedra da Ressurreição. Ele desejava um item que lhe permitisse trazer de volta os mortos, então a morte pegou uma pedra da margem do rio e usou suas habilidades para transformá-la na Pedra da Ressurreição. Posse de Cadmus. Alvo Dumbledore pensou que era improvável que a Pedra da Ressurreição fosse feita pela morte, ela pode ter sido criada pelo segundo mais velho dos 3 irmãos Peverell, Cadmus. Independentemente de como a pedra foi realmente criada, Cadmus a usou para tentar trazer de volta uma garota que amava e estava preparada para se casar antes de sua morte prematura. Enquanto ele foi capaz de trazer de volta uma sombra dela, ele sentiu como se um véu os separasse, e ele percebeu que ela estava sofrendo muito por ter sido forçada a voltar ao mundo dos vivos. Percebendo as limitações da pedra, Cadmus se matou de luto para que pudesse realmente estar com ela. No entanto, dado que alguns aspectos do conto foram apenas ficcionalizados por Beedle, é possível que este relato da morte de Cadmus tenha sido um deles. Além disso, não há como Beedle saber o que realmente aconteceu, muito menos as intenções de Cadmus. Posse da família Gaun. Algum tempo depois da morte de Cadmus, ou talvez até mesmo pelo próprio Cadmus, a Pedra da Ressurreição foi colocada em um anel. Este anel foi passado como uma herança de família para a família Peverell e, eventualmente, a família Gaun, como conhecimento do que era a pedra, e até mesmo o que o símbolo nela significava, se perdeu. Eventualmente, ele chegou à posse de Servolo Gaun, que usaria o anel para exibir a pureza de seu sangue, como fez com Bob Ogden quando este veio ligar sobre o ataque de Morphin Gaun a Tom Ridley SNR. Depois que Servolo morreu pouco depois de cumprir uma sentença de 6 meses em Azkaban por atacar Bob Ogden, o anel foi herdado por seu filho Morphin. Ele usaria o anel até que Tom Ridley viesse a Cabana Gaun em busca de informações sobre sua família bruxa. Sentindo que o anel era uma herança de família, Ridley o embolsaria depois de matar seus parentes trouxas e incriminar Morfino pelo assassinato. Posse de Tom Ridley. Por um tempo, Ridley usou o anel que continha a pedra. No entanto,
uma vez que ele verificou com o professor Horace Slughorn que criar vários Horcruxes era pelo menos hipoteticamente possível, ele usou o assassinato de seu pai para transformar o Anel e, portanto, a Pedra, em seu segundo Horcrux. Após esse tempo, ele escondeu o Anel na cabana H1, colocando várias proteções mágicas no local para manter a Horcrux segura. Devido a Ridley transformar a Pedra em um Horcrux, ele não sabia de seu status como uma das 3 relíquias e poder ou simplesmente não se importava. Ele não se importaria porque não tinha entes queridos para ressuscitar, pois não sentia amor e temia os mortos. É mais provável que ele não soubesse sobre a Pedra. Posse de alvo Dumbledore. Depois de passar muitos meses investigando o passado de Voldemort, Albus Dumbledore conseguiu rastrear a localização do Anel e recuperá-lo. Embora muito ele tivesse abandonado sua busca pessoal para encontrar as Relíquias da Morte, ele imediatamente percebeu que este anel continha a Pedra da Ressurreição. Esquecendo-se completamente de que o anel era um Horcrux em sua pressa de ver sua irmã Ariana mais uma vez, ele colocou o anel. Nesse ponto, uma maldição letal foi ativada, uma que teria matado Dumbledore se não fosse pela ação oportuna dele e de Severus Snape. Ainda assim, encurtou a expectativa de vida de Dumbledore para 1 ano e aleijou sua mão, e com isso Dumbledore mais uma vez percebeu que não era adequado para usar a pedra. Depois de usar a espada de Godric Gryffindor para destruir a Horcrux dentro do anel, Dumbledore selou a pedra dentro do primeiro pomo de ouro que Harry Potter já pegou e fez arranjos para que Harry herdasse a pedra em seu testamento. Posse de Harry Potter. Durante a maior parte da caça às Horcrux, Harry Potter manteve o pomo contendo a pedra em sua bolsa de Mukeskin. Ele não conseguiu chegar à pedra dentro, devido aos feitiços colocados nela por alvo Dumbledore. Em 2 de maio de 1998 estourou a Batalha de Hogwarts. Durante o armistício de 1 hora que marcou o fim da primeira metade da batalha, Harry descobriu através das memórias de Severus Snape que ele próprio era o último Horcrux. Enquanto caminhava para a morte, Harry finalmente conseguiu recuperar a pedra. Ele colocou o pomo em seus lábios e revelou suas intenções de morrer. Com isso, o pomo abriu e a pedra caiu em sua mão. Harry virou em sua mão 3 vezes, e foi imediatamente acompanhado pelas sombras de seus pais, Sirius Black e Remus Lupin. A presença de seus entes queridos foi o suficiente para lhe dar coragem de continuar, e eles permaneceram com ele até que ele se dirigisse para onde Voldemort estava. Nesse momento, a pedra escorregou das mãos de Harry e ele não foi procurá-la, com a intenção de que ela se perdesse na floresta para sempre. Pessoas ressuscitadas. Por Cadmo Peverell. Noiva de Cadmus Peverell. Por Albus Dumbledore, falhou. Ariana Dumbledore. Kendra Dumbledore. Percival Dumbledore. Por Harry Potter. Tiago Potter. Lily Evans. Sirius Black. Remo Lupin. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!